Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Donos da bola no ar a partir de agora dentro da programação esportiva da Band, que você também ouve na Band News 10h40 da manhã, né, no Giro Esportivo, durante o dia em 3 edições lá na coluna Grita Torcedor. E daqui do alto da Raja você também lê o Jornal Metro, ouve a Nativa, vê a TV Minuto e ouve também a Band News. Olha, boa tarde então, mais uma edição dos Donos da Bola. Quarta-feira de bola rolando, logo mais no Independência, o Galo enfrentando o Avaí. Além de vencer a partida, o time tem que se preocupar com os cartões amarelos. E 6 jogadores estão pendurados para o clássico de domingo. No Cruzeiro, Bruno Rodrigo é desfalque, certo para o jogo de amanhã contra o Flamengo. E Paulo André volta à defesa. E a gente, é claro, vai falar de tudo isso aqui com o Edu Panzi, Cadu Doned e Mara Oliveira, com a Kika recebendo a sua mensagem no @osdonosdabolamg. @osdonosdabolamg, participe. E um detalhe, hein? A partir de hoje também, estamos no Periscópio aí, ô Capiroto? Daqui a pouco no Periscópio. Então, se você não assiste, quer ver até os bastidores, Periscópio também aí, mesmo endereço, @osdonosdabolamg. E se sair algum palavrão lá em cima, o problema é de quem está assistindo, porque lá sai mesmo, que o povo lá, todo mundo é bravo. Deixa eu já emendar com um recado para você, que é um recado que eu venho trazendo aqui todos os dias e muita gente está comprando essa ideia. Naturalmente, porque ela é vantajosa. E eu vou explicar. Você quer ficar sempre conectado e falar de forma ilimitada? Então venha agora para o Pré da Oi. Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para usar como quiser. Pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7 e você ainda usa por uma semana. É isso mesmo. Com o Pré da Oi você pode falar ilimitado com qualquer celular da Oi e Oi fixo e ter ainda 150 mega de internet para usar como quiser por até uma semana. Tudo isso por apenas R$ 7. Curtiu? Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, na banca de jornal da esquina, no mercadinho aí da frente, na padaria, na farmácia do seu bairro e compre o chip da Oi. Ligue asterisco 880, saiba mais também no oi.com.br/pré-pago. Daqui a pouco a Kika já começa a girar ali as informações, as participações do torcedor no nosso Oi, dentro de instantes. Porque agora a gente já vai, sem perder tempo, né? Em primeiro lugar, saudá-los aqui, é um prazer imenso vê-los juntos novamente. É tudo nosso. Você é um sujeito que você não pode nos abandonar, você faz falta. As pessoas perguntam por você. Uma menina me perguntou no shopping para que time o Cadu torce. E eu falei. Eu não escondi. Aqui eu escondo, mas no shopping eu não escondi. Olha aqui, com 6 jogadores pendurados, o Atlético vai ter que redobrar a cautela antes do clássico contra o Cruzeiro. Quem é que conta isso aí? André Salles, o repórter galã, na tela. Véspera de jogo e nada de treino recreativo. Levir Coupe se reuniu com 11 jogadores e fez um coletivo com o provável time titular, além de confirmar as voltas de Gemerson, Marcos Rocha e Luan. O técnico improvisou Patrick na lateral esquerda e escalou Dátolo, deixando Thiago Ribeiro entre os reservas. Treino reforçado para quem não quer saber de perder pontos em casa. Temos que fazer o nosso papel dentro de casa também. A gente perdemos pontos dentro de casa nos últimos jogos e não esperamos perder mais, porque estamos em busca da liderança e quem joga em casa tem que sempre fazer o resultado, que é ganhar o jogo, fazer os 3 pontos. Então, assim, essa perseguição aí, acho que a gente tem que focar para a gente poder ir em busca desse título brasileiro. O Avaí não é a única preocupação dos atleticanos. Marcos Rocha, Patrick, Leandro Donizete e Dátolo estão pendurados. Isso sem contar com Thiago Ribeiro e Cárdenas, que devem começar no banco de reservas. Preocupação porque no fim de semana tem o clássico contra o Cruzeiro e ninguém gosta de ficar de fora deste tipo de jogo. Pelo menos no discurso, os jogadores dizem pensar jogo a jogo e, por enquanto, esquecer o rival. Sinceramente, não podemos pensar no clássico agora, porque a gente tem um jogo muito importante. Tem que entrar em campo e dar a vida para conseguir os 3 pontos. Faltam 15 rodadas para o fim do Brasileirão. 15 decisões para o Atlético tentar alcançar o líder Corinthians, que está 5 pontos na frente. Se a gente focar cada vez mais
nesse segundo turno, em fazer belas partidas e mostrar o nosso futebol como foi no começo do campeonato. Vai ser jogo a jogo, vai ser decidido por detalhe. Bom, eis o problema de um árbitro estreante num jogo tão importante quanto o de hoje, porque ele também, não é o jogo que antecede ao clássico. Então, se ele distribui muitos cartões, de repente até por necessidade, a gente não sabe, aí vão começar a falar, pô, ele fez isso para prejudicar e tal. É um problema, não é? Mas um problema que o seu Sérgio Correia procurou com as próprias mãos, que não vai mudar em nada a vida dele também, que se não mudou até hoje, não muda mais. Dimar Oliveira, você que gosta do Sérgio Correia, por favor, fala da situação, da escalação do árbitro, do clássico, desses jogadores aí, dessa mudança no esquema também, o Dátulo lá na frente, o Patrick na lateral esquerda. Câmera 2, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Bom, você de volta, Carlos. Olha só, claro que a gente até falou isso aqui ontem, né, Panzi, da questão do Patrick, que a gente achava que ele tinha que ter essa continuidade, seja lá na frente, seja na lateral, que ele é um cara importante hoje nesse contexto, e até do aproveitamento do Dátulo mesmo, uma outra posição. O Cadu gosta muito de falar que o Dátulo serve para todas as partes do campo, ele só não deu ainda lá no gol, porque o resto ele faz tudo. Então, o Levi se aproveita de tudo isso, mas eu concordo muito quando o Luan diz o seguinte, nessa briga aí de história do Corinthians e Atlético, ele acha que vai durante o campeonato todo, quando ele diz o seguinte, os adversários vão enfrentar o Atlético completamente diferente, né? Quando ele observa, o Everton também fala muito isso aqui. Eu sempre falo coisas certas, objetivas. Sempre, é verdade. Se você acompanha os jogos dos adversários do Atlético no campeonato, e eles não têm essa vontade toda, a mesma vontade que eles têm quando vem no Horto, quando vem no Mineirão, enfrentar o Atlético, e que isso faz com que o campeonato, para ele, seja decidido realmente nas últimas rodadas. Ele acha que essa briga vai ficar por aí. E o interessante é que o Atlético hoje, quando terminar o jogo, exatamente o Corinthians vai estar começando o jogo dele com o Grêmio. Então, a galera vai estar terminando e já esperando o que vai acontecer no Corinthians e Grêmio. Mas eu gostei da formação da equipe, eu acho que o Levi está indo pelo caminho que ele sempre preza, né? Que é o caminho da motivação, de ter o grupo, de manter quem está melhor. E o Thiago Ribeiro saiu do time porque realmente ele não está bem. Muito bem, deixa eu ouvir agora o Cadu Doné. Antes eu preciso fazer um registro aqui de uma satisfação tremenda, pessoal e coletiva ao mesmo tempo também, porque a nossa companheira Júlia Guimarães passou aqui pelo programa, foi nossa comentarista e ainda é. O que ela é mesmo? Editora adjunta do jornal, né? Eu acho que está certo, editora adjunta do jornal Band Minas, né? Então ela foi contratada pelo Sport TV. A princípio ela fica no Rio de Janeiro até o início do ano que vem e a partir de janeiro ela será correspondente internacional do Sport TV. Então enxergaram nela uma competência que a gente também enxergou, senão ela não viria para cá, né? E a Júlia então indo para um novo caminho e, se Deus quiser, de muito sucesso, porque além de ser uma pessoa extremamente do bem, ela é muito competente. Então, Julinha, você que se assiste, está vendo a gente, beijo para você, boa sorte, siga seu caminho, que é um caminho de muito sucesso. Eu não tenho a menor dúvida disso, vai arrebentar, porque primeiro que você sabe muito de futebol, seu caráter é acima da média, você é um doce de menina e, além de tudo, é linda, vai arrebentar e a gente está torcendo muito por você, ok? Sucesso aí, Júlia Guimarães, minha prima, inclusive. Cadu Doné, ídolo, você faz muita falta. Ontem você não esteve aqui e o programa sem você não tem liga. A audiência cai, porque você é quem levanta a audiência, principalmente porque você é o maior defensor do Atlético em todo o Brasil. Sim. Fala do jogo, fala da arbitragem e fala do que você quiser. Câmera 2, boa tarde. Boa tarde a todos, parabéns para a Júlia. Se tem alguém que merece sucesso nesse mundo, esse alguém é a Júlia, porque ela realmente, além de muito competente, é gente boa demais. Sobre o jogo, mais uma rodada que, pelo menos teoricamente, é favorável ao Atlético. Assim como a anterior, quando o Galo enfrentava o Vasco, time fraquíssimo, e o Corinthians tinha um clássico dificílimo contra o Palmeiras, esta, mais uma vez, é favorável ao Atlético, pelo menos antes dos jogos começarem, óbvio. O Avaí, dentro de casa, o Atlético não pode perder pontos de jeito nenhum dentro desse jogo. E o Corinthians, apesar de jogar no Itaquerão, apesar de jogar em casa, enfrenta um Grêmio muito forte, os dois times muito desfalcados. Então, uma boa possibilidade de o Corinthians, pelo menos, empatar. E a diferença cair para 3 pontos, o que já seria muito interessante. Ô Everton, quando o campeonato chega nesse ponto, 3 times ficam ali mais diretamente lutando contra o título, é natural você, além de observar o seu jogo,
dá uma atenção especial para os jogos desses outros times que são os rivais diretos. E nessas circunstâncias, é inadmissível perder pontos para o Avaí dentro de casa. Numa rodada que é favorável, você não pode terminar nem sequer fazendo a sua parte. Né? O Atlético não pode dar esse mole. Eu nem entro naquele discurso de que é inadmissível perder pontos para o Avaí, independentemente de qualquer coisa, porque eu acho que não é por aí. Você tem que olhar as circunstâncias. Não caio muito nesse discurso, não. Mas nesse caso atual, na situação que o Atlético vive, pela situação da tabela, pelo jogo que o Corinthians tem, por ter ficado um pouco para trás, aí sim é inadmissível perder pontos hoje. O Atlético tem que ir para cima, tem que vencer de qualquer jeito, porque o Corinthians tem grandes chances de perder os seus pontos. E falando do time... E até pelo Grêmio, né? Exatamente. Porque aí assim, passa, aí né? Tem até gente discutindo, pô, será que... não é bacana o Grêmio ficar para trás e a briga ficar só entre Corinthians e Atlético? Olha, nesse momento, eu acho que é melhor segurar o Corinthians. Eu também acho. É melhor ficar embolado 3 times do que... Uma série de fatores. Uma série de fatores. Também. Não, é porque é ruim mesmo ficar muito atrás. Além disso que você disse aí nas entrelinhas, tem outras questões mais técnicas também, além da parte extracampo. E falando aí da escalação... Normalmente eu prefiro o Dátulo ou centralizado armando ou como um segundo volante, mas de uma forma ou de outra jogando pelo centro, um cara mais de passe, do que ele pelo lado do campo, quando é necessário ter mais velocidade, ter mais o drible, um jogo de mais participação física, voltar para recompor, acompanhar o lateral. Mas acho que nas circunstâncias atuais dá para entender, porque o Thiago Ribeiro não vem bem nos últimos jogos. O Dátulo, nessa posição, fazendo o lado no final de semana, foi bem. Então, não é nenhum absurdo. Mesmo achando que as características do Dátulo hoje combinam mais com um homem centralizado do que com um cara para jogar aberto, pelas circunstâncias, a queda do Thiago Ribeiro, eu acho que faz, no mínimo, sentido aí. Não é nenhum absurdo a opção do Liverpool. E tem um detalhe, que por mais que o Atlético tem que vencer o jogo aqui, evidentemente que lá um empate, uma derrota do Corinthians... Não é mau resultado, é bom resultado, mas o Atlético tem obrigação sim de vencer hoje, porque perder o clássico domingo é algo absolutamente normal. Entendeu? É por isso que eu estou falando. Então, se nesses 2 jogos, hoje do Corinthians contra o Grêmio e do Corinthians no final de semana contra o Joinville, se a gente tivesse que apostar um desses 2 para ele perder pontos, naturalmente o jogo contra o Grêmio, que é mais forte e tal. Agora, o Joinville vai lá jogar contra o Corinthians... fechado que nem boca de bode, vai ficar lá atrás, assim como fez, jogando fora com os outros adversários. Então será um adversário difícil também, mas se tiver que tropeçar, eu acredito que isso poderia acontecer hoje. O Corinthians é favorito, o Grêmio é um bom time, venceu e fácil o Corinthians lá no turno, venceu o Atlético, dos 3 ali ele venceu os 2 que brigam. Então o Grêmio tem um bom time, é bem treinado, mas se tivesse que apostar na perda de pontos do Corinthians, apostaria hoje, não contra o Joinville. Então por isso torna-se muito importante a vitória do Atlético hoje. Agora o Dátulo falou exatamente sobre, o Cadu citou aqui, essa função que ele vai desempenhar no jogo, e ele fala qual vai ser o time, como é que vai ser esse time hoje diante do Avaí. Vamos ver o Dátulo falando aí. A gente trabalhou, mas ainda o treinador não deu o time, então eu não posso falar nada. A única coisa que eu posso te falar é que se o treinador me dá a chance novamente de entrar em campo, vou tentar dar meu melhor, seja na posição que me tocar, eu vou tentar sempre dar meu melhor. Só isso posso te falar agora. É curioso, né? O Dátulo entrando no time, o Dátulo muito contestado por vezes, né, Edu? Eu sou um admirador do futebol dele. Primeiro que na bola parada, ele é realmente diferenciado. Ele é realmente diferenciado. O Atlético até não vem usando muito bem essa bola parada do Dátulo, não, mas ele é diferenciado. Agora, o grande detalhe é não esconder do jogo. Isso é uma coisa que mais me chama a atenção no Dátulo. Ele erra muito, mas aí ele está na bola o tempo todo. Ele pede a bola, ele chama a responsabilidade. O time ganhando, ele quer jogo. O time perdendo, ele quer jogo. Eu sei que isso não é suficiente, mas isso tem que ser colocado como peso pró-Dátulo, porque ele é realmente um atleta que eu acho muito importante nesse elenco aí. E você acha que o Levi tem um carinho especial pelo Dátulo? Um sentimento de... Todo treinador tem um jogador que ele... Pô, esse cara aqui é o meu cara de confiança, né?
Você acha que está certo o Levir, Dudu? Boa tarde. Boa tarde ao telespectador. Ontem mesmo a gente já falava disso, do Dátulo entrar em campo, seria a minha opção também. O Levir gosta do Dátulo porque o Dátulo desempenha várias funções. Ele não é aquele jogador bitolado que só joga na dele. Ele joga pela direita, pela esquerda, centralizado, faz papel de segundo volante, se precisar até de lateral, vai jogar o Dátulo. Então, por isso que o Levir opta por ele várias vezes. Alguns pontos sobre esse jogo. A preocupação dos cartões amarelos do Atlético, quem tem que estar preocupado mesmo é o time do Avaí, que está na zona do rebaixamento, tem 5 desfalques importantes, ou seja, vem um Avaí quebrado para enfrentar o Atlético, isso tem que ser preocupado. O Avaí tem que se preocupar com o jogo, o Atlético nem tanto. Claro que os jogadores pendurados se preocupam para a próxima partida, mas não adianta nada o Atlético ter o time completo contra o Cruzeiro se perder ponto para o Avaí aqui hoje em Belo Horizonte. Segundo ponto, falou-se muito nos 3 jogos, né? Corinthians e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Atlético e Atlético Paranaense, Atlético e Avaí, Atlético e Cruzeiro. Por enquanto, o Atlético está perdendo para o Corinthians nesses 3 jogos. O Corinthians somou 4 pontos, o Atlético 3. Então, esquece um pouco do Corinthians, tenta fazer o seu aqui em Belo Horizonte, que foi mal feito contra o Atlético Paranaense, apesar de tudo que aconteceu. O Atlético acabou perdendo os 3 pontos. E hoje, eu já caio na conversa que o Cadu não cai. Eu acho que, independentemente da situação, arbitragem, desfalque, jogador a menos, o Atlético tem a obrigação de vencer o Avaí. Não tem como pensar em perder ponto para o Avaí, assim como essa era a minha opinião contra o Vasco. E o Atlético acabou vencendo lá e tem que vencer aqui. Porque, fatalmente, se o Corinthians não vence o Grêmio, o próximo ele vai vencer. Dificilmente o Corinthians está ficando 1, 2, 3 partidas sem somar pontos. Então o Atlético tem que pensar nisso. A questão de Grêmio ou Corinthians vencer, é muito melhor o Grêmio vencer hoje. Porque ele está atrás do Atlético. Tem que segurar quem está na frente. E a formação em campo, o Levir opta por um time que não tem como sair. O Atlético não precisa hoje tanto de velocidade, que ele optaria pelo Thiago Ribeiro, por exemplo. Porque o Avaí vai estar todo fechado, vai estar todo recuado. Então, o Levir deve ter pensado, olha, a gente não vai ter contra-ataque um atrás do outro. Primeiro, a gente vai ter que sufocar, pensar, vai ter que ter uma jogada pensada, trabalhada, um chute de fora da área, uma bola parada. E isso o Dátulo faz muito bem. Ele bate escanteio, ele tem um bom chute de fora da área, ele bate falta, coisa que o Thiago Ribeiro não faz. Então, por isso eu acho que o Levir optou pelo Dátulo. E, gente, eu sei que está chovendo, a crise está pesada, está complicado, mas de 40 mil sócios, Galo na Veia Prata, 40 mil, com ingressos entre 30 e 50 reais, que era o preço para esse sócio, 6 mil compraram o ingresso, é uma opinião minha, respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho muito pouco para um time que está buscando o título do Campeonato Brasileiro, um time que tem jogado bem e que precisa do apoio do torcedor, porque a gente tem visto o que tem acontecido com o Atlético. Eu acho pouco. Quem pensar diferente, eu respeito a opinião. Muito bem. Agora, eu devolvo a pergunta, aliás, para os 3. O fato de ter meio time pendurado é motivo para tirar pé, Cadu? O jogador tira o pé, joga mais ressabiado e tal. Talvez o fato de jogar contra o adversário que, entre aspas, foi muito frágil no jogo do turno e que briga contra o rebaixamento aqui, o Gilson Kleiner é muito questionado pela torcida e tal. Isso faz com que o time possa, de repente, jogar com um pouco mais de inteligência, menos virilidade para não correr risco? Ou, na sua opinião, deu o que der, tem que entrar em campo e jogar do mesmo jeito? Primeiro que no primeiro turno, eu não sei se foi exatamente frágil o adversário, né? Naquele momento da tabela, o Atlético engrenou jogos espetaculares, né? Teve o Avaí, teve o Fluminense, teve o Vasco, todos os jogos com o Atlético jogando muito bem. Então, naquele instante, por exemplo, o Atlético passou o trator em outros times mais fortes. Então, não é que goleou por ser o Avaí naquele momento. O time talvez estivesse na sua melhor fase no campeonato. Um time modesto. Não, mas também estava passando o trator em todo mundo naquela época. Não era só no Avaí, não era só no time modesto. Então, por isso que eu não sei se até que ponto que entra na equação ali a ruindade do Avaí. Se não, teria ficado só na vitória fácil em cima do Avaí. Não teria passado o trator em cima do Fluminense, de outros times que são mais fortes. Sobre tirar o pé ou não, acho que não tem que mudar a atitude, tem que jogar com naturalidade, não pode ter nada que possa se assemelhar a algum desprezo, a algum relaxamento. O que eu acho que tem que acontecer é evitar cartões bestas em termos de reclamação, por exemplo. Essa coisa que para mim deveria ser evitada sempre, né? Que não dá para entender no futebol como que os jogadores às vezes tomam cartões bobos. Estou falando do Atlético, não, estou falando em geral. Mas especificamente nesse caso, antes de um clássico, uma partida
que não é exatamente uma decisão, um jogo normal contra o Avaí, dá para conversar antes. Gente, pelo amor de Deus, vamos evitar cartão besta, vamos evitar reclamação para o pessoal não ficar fora domingo. Agora, tirar o pé não, porque tem que ganhar de qualquer jeito. O negócio é mais ou menos o que você falou depois ali. Rodada após rodada, é a análise que a gente tem que fazer. Se a diferença aumentar para o Corinthians em uma rodada favorável, a moral vai lá embaixo, porque na próxima o Corinthians tem o Joinville. Fala, putz, subiu a diferença quando a gente tinha o Avaí em casa. Na próxima o Atlético tem um clássico. É muito mais plausível o Atlético perder pontos no final de semana no clássico do que o Corinthians, que joga com o Joinville dentro de casa. Então, hoje não pode dar margem para bobeira, não. Daqui a pouco a Edmara fala, porque agora eu quero a Kika rapidamente comigo na tela aqui para destacar as opiniões do torcedor atleticano. Kika, boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. O Wilson Júnior começa falando do Dátulo. Preferir Dátulo a Thiago Ribeiro é gostar mais do jogador do que do futebol apresentado. Claudeir Dias hoje não tem pro Avaí, o Galo vai ganhar de 3-0. Dan Nobre hoje só vai dar Galo, 3 gols do Prato, 4-0. Guilherme Burgarelli, Everton, não fale de arbitragem hoje, porque amanhã vai precisar muito. E Rodrigo Henrique, hoje o Galo vai para cima e não vai ter dó, é goleada. Muito bem, tá aí, o torcedor já começa a prever, né? Tomara que isso não tenha nenhuma relação com a baixa venda de ingressos para o jogo. Daqui a pouco... Quem fala que o Dátulo está jogando menos do que o Thiago Ribeiro não tem assistido os últimos jogos. Com certeza não. Com certeza naturalmente não procede. Segura aí, Edmara, segura, daqui a pouco a gente volta para falar, porque agora eu preciso que você preste muita atenção, que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos ou até já ter pagado juros abusivos? Você sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Ligando agora nesse telefone que está na sua tela, fazendo contato pelo WhatsApp também, um consultor altamente preparado está aguardando sua ligação, então não perca tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros embutidos no seu contrato de financiamento, juros abusivos? Então, entre em contato. Ligue 2559-8877, WhatsApp, chama aí, 9588-8877. Não perca tempo, pare de pagar taxas indevidas. Faça a revisão, 2559-8877 ou WhatsApp 9588-8877. Fechou? Olha, deixa eu falar do Cruzeiro aqui, que quer sair da zona do rebaixamento. Aliás, não está na zona de risco, né? Está próxima a ela, né? Então, aí o Flamengo é o adversário de amanhã, para entrar no... Inclusive, que está prestes a entrar no G4 também, mas muito desfalcado, né? Então, são alguns ingredientes que temperam a partida desses dois gigantes do futebol brasileiro. Diogo Ramalho passa tudo do jogo de amanhã agora na tela dos donos da bola. Veja aí. Primeiro, uma conversa com os titulares. Depois, treino coletivo e time definido. Sem Bruno Rodrigo, vetado pelo departamento médico, e com Paulo André na vaga. A responsabilidade é sempre a mesma. Ganhando ou perdendo, é uma responsabilidade altíssima de defender a camisa do Cruzeiro. Se joga a experiência de Paulo André, jogam também os sonhos de um garoto de apenas 20 anos. Uma felicidade enorme, né? Minha primeira vez que vou pisar no campo do Maracanã, um sonho de menino. Meu padrasto me levava muito nos estádios e tal, vendo os jogadores. E também buscar os nossos 3 pontos. Sair com a vitória lá do Maracanã vai ser muito importante. E o cenário desse sonho já é idealizado por quem já o realizou. O estádio deve estar cheio, o Flamengo brigando ali para encostar ou chegar já ao G4 nessa rodada. E nós tentando confirmar essa saída da zona de risco. O Cruzeiro subiu 2 posições na última rodada. O retrospecto no novo Maracanã é negativo. São 5 derrotas e 3 empates. Mas tabu por aqui é o de menos. O time só pensa em continuar subindo. É a hora de tentar avançar, né? Tem que ver pelo lado positivo, pelo lado da possibilidade. Nosso time vem de 2 vitórias. O dele, se não me engano, vem de 4. Então, o tabu fica de lado. Para vencer pela primeira vez no novo Maracanã, os jogadores têm na ponta da língua a receita do sucesso. Vontade, determinação, união, força, para tentar tirar esses 3 pontos lá do Flamengo.
Bom, os desfalques, naturalmente, farão a diferença, hein? Acho que o Cruzeiro pode se dar muito bem, porque são jogadores importantes. Veja você, o Pará é um bom lateral, é meio maluco, ele bebe água de bidê, mas, principalmente depois que o Afonso Alberto usa o bidê, que adora um bidê. Mas o Jorge Pará, vai voltar, né? O fato de não ter o Sheik e o Guerreiro no time, pô, convenhamos, né? 50% da força do Flamengo você pode direcionar para essa dupla aí. Acho que não é exagero, não. Né? Dimara, que não falou antes, fala agora, daqui a pouco o Cadu vai falar também, o Edu, até porque o Edu tá chateado aqui, porque eu não chamei ele agora. Por gentileza, Dimara. Parar na direita e parar na esquerda, né? O narrador vai adorar fazer esse jogo amanhã, né? Porque os laterais vão bater por ali. Mas o Pará não tá fora do jogo. Não, ele vai jogar. O Pará do Flamengo? O Pará vai jogar. Acho que não. Eu acho que ele joga. Não, tá fora do jogo. Na verdade, o lateral esquerdo que vai jogar vai ser o Jorge, da seleção que jogou ontem, né? A Sub-23, a seleção olímpica. Ele vai voltar. O Oswaldo Oliveira já falou, ele vai voltar, vai chegar na quinta de manhã, vai tomar um café reforçado e vai se preparar para o jogo. O Oswaldo Oliveira falou. A informação que eu tinha de que o Pará, lateral direito, ele está fora escalado. do jogo. Pois é, ele está na escala. Agora, o Alisson, e aí mais ou menos dentro disso que o Cadu está falando do Jorge, tanto o Alisson quanto o De Arrascaeta também vão chegar de madrugada e vão para a concentração, ou seja, são opções. O Mano não mexe porque ele já tinha dito que não ia mesmo. A questão do Paulo André é uma questão que ultrapassou, né? O Léo teve a cirurgia, o Bruno teve a entorse, e aí o Paulo André volta. Mas, e acho até que ele foi questionado nessa questão da responsabilidade que ele tem de atuar no Cruzeiro, e até pelos problemas e as situações já enfrentadas com o Mano, ele acabou esclarecendo, eu comentava com o Cadu que o Mano acabou conversando muito com ele, e acho que é uma questão mesmo de esclarecer o momento. E mais, a gente tem que ver como é que o Paulo André vai se comportar agora com o Mano. Não é diferente. Uma coisa é você estar no esquema do Vanderlei Luxemburgo, no histórico do Vanderlei Luxemburgo. Outra coisa é você estar com o Mano Menezes, que ele já conhece, que ele já sabe como é que é. O Mano conhece ele. Com o Mano Menezes, né? Isso. Assim, ele até chegou a esclarecer ontem. Acho que depois o Gento vai colocar aí. Aliás, ele está explicando isso aí. Isso, Tem aí, exatamente. Capiroto? Coloca o Paulo André explicando esse negócio que a Dimara citou aqui, dessa confusão com o Mano aí. Por gentileza. Quem escreveu a ação não fui eu, foi o advogado. Obviamente que na interpretação dele do fato e de acordo com a melhor defesa a ser feita. Eu nunca tive problema com o Mano, isso é claro, a gente brinca, a gente conversa, a gente troca ideia o tempo todo. Me lembro que quando eu saí do Corinthians, no último dia, ele me chamou ainda para uma conversa para tentar falar sobre o grupo, sobre o que eu estava enxergando do trabalho, ou seja, demonstrou que tinha confiança em mim mesmo quando eu estava deixando o clube. E, evidentemente, posteriormente a isso, houve uma reformulação no elenco, em que algumas peças que tinham sido campeões de quase todos os torneios disputados deixaram o clube para uma renovação. E foi esse fato que foi citado na defesa, né? Não tem aspas e não tem nenhum problema pessoal comigo. Então tá aí. Ele resolveu o problema dele com o Mano Menezes e criou um problemão com o advogado. Não, eu não tenho problema nenhum. Foi o advogado que resolveu colocar lá porque ia ser bom para a defesa. Mentiu o advogado? Mas é legal ele explicar, a justiça vivia em cima do cara. Você mentiu para a justiça. Então, futebol é fantástico. Eu vou te contar. O Paulo André, você já foi mais inteligente. Isso é igual aquela história também do jogador normalmente passar a culpa para o empresário, né? O advogado, o empresário, gente, são representantes dos interesses do jogador. Você não pode deixar o seu representante falar uma coisa com a qual você não concorda. Né? Não estamos nem fazendo estardalhaço em cima do problema, acho que não existe mais, bola para frente, mas o argumento deveria ser outro, né? Com certeza. Bastava dizer que não há problema. Deixa pra lá. Não, né? Não há problema. Porque senão quando começa a explicar demais... eu não entendi nada no final. Só a Dimara tinha razão, o Pará vai pro jogo, que foi absolvido ontem. Né? Isso, junto com o Sheik levou um jogo. O Sheik levou um jogo, tá fora, o Pará joga. E o Jorge também. Um na direita e um na esquerda. Exatamente. Aliás, foi estranhíssimo ontem no STJD, né? O do Sheik, né? Acordão, do 4 Palmeiras, jogos, 50 mil, o né? Emerson Sheik tomar um jogo, o negócio tá... Mas na verdade, assim, o negócio do Dudu já era imaginado, porque tem o negócio do Petros, né? Então seria... Mas acordão é que... Acordo... E como é que é o acordo? Não, a gente não fala sobre o acordo. Na verdade, 6 jogos, né? É porque ele já cumpriu 2, faltam 4, é os que ele vai cumprir, mais 50 mil, eu acho, né? De multa. E que vai ser destinado a uma instituição e tal. Né? 6 jogos no total, né? 6 jogos no total. E 6 jogos no total, convenhamos, nessa época que a gente critica tudo, porque tem que criticar, pra mim é justo. Eu também acho. Sinceramente, cara, tomar 6 meses por causa daquilo ali é coisa demais. Né? Também porque era o que muita gente queria, lógico que não. Então, 2 jogos...
Até porque tem uma relação, você já falou, é bom destacar novamente, tem uma relação muito grande com a pena que foi dada ao Petros. Isso. 6 Sempre jogos do se Petros, faz. 6 jogos do Dudu. Então, se o precedente foi aberto lá na frente, aí A foi o única problema. coisa que eu questiono é o tal do acordo. Que é um se absurdo, faça as realmente. claras. É. E o engraçado é que os 4 jogos, a punição acaba justamente no jogo da Copa do Brasil, das quartas de final. É muita coincidência. Não, mas, gente, isso aí manteve a Pode coisa falar do do Petros. Cruzeiro, não quero falar do Cruzeiro. Tá. O problema é o acordo. Você terminou seu raciocínio? Não, eu só estava falando que, explicando a questão do Paulo André, acho que ele explicou bem ali quando a gente colocou o 3x4, que quer dizer, não tem essa relação, ele até conversou com o Mano e tal. E outra coisa, gente, agora não é o momento também de um questionamento maior nele, se não tem alternativa, né? Até por uma questão de experiência O Mano por não tá ali. luxando, não. Não é isso que ele fez. A opção dele não é o Paulo André. O Paulo André não é titular. E eu acho que isso tem que ficar bem claro. A questão é circunstancial. Então, acho que a torcida tem que ter tranquilidade nesse sentido. E nesse momento, e até pela situação, ele está mantendo o time, ele está tendo uma coerência, né, na forma, no jeito. Até na questão do Alisson, eu sei que muita gente questiona, vai chegar... Gente, mas ele precisa ver o Alisson primeiro, ver as circunstâncias, né? E até a questão do Arrascaeta também. Ou seja, mas se ele falou, eles têm que se apresentar lá, é porque ele está determinado a estar observando esses jogadores e a ter as opções que a gente sempre falou que o Vanderlei deveria se utilizar mais. Então, acho que está na hora do torcedor entender que é um novo trabalho, uma outra história que não tem nada a ver com o que passou. Muita gente dizendo que o Mano luxou, não luxou coisa Não tem nenhuma. nada O Paulo André é uma necessidade de usar no jogo Nada de a amanhã. ver, gente, nem ele o não Léo. é titular. E outra coisa, estou vendo ali um questionamento do torcedor ali dizendo, então para que contratou o Groli? Poxa, não quer dizer que você contrata o Groli, que ele tem que ser a primeira opção no banco. Se tem o Groli e o Paulo André como opção, eu escolheria o Paulo André. Por mais que eu seja crítico ao Paulo André, por mais que ele tenha limitação hoje, já não é um zagueiro tão rápido e tal, falhou realmente enquanto foi titular. Agora, entre os dois, eu colocaria o Paulo André para jogar. Eu também. Tem coisas que são indiscutíveis. Então não adianta olhar para o Mano e falar, nossa, já veio ele inventado. Não, tem nada a ver. O Luxemburgo colocava o Paulo André à frente do Léo e do Bruno Rodrigo. Amanhã ele só vai jogar porque não tem nem o Léo, nem o Bruno Rodrigo. É uma situação totalmente diversa. Não tem nenhuma semelhança. Eduardo Panzi, você agora para a gente fechar esse bloco e daqui a pouco a gente volta para falar. Aliás, a Kika daqui a pouco vem registrando a mensagem do torcedor cruzeirense. Everton, primeiro que o Mano Menezes está fazendo o que ele pode, né? Geralmente no dia da viagem o Cruzeiro não treina, ou então no máximo é recreativo. Hoje, acompanhando o noticiário do Cruzeiro, ele fez treino de posicionamento. De bola parada, ele está aproveitando cada minuto que ele tem com o grupo, antes dos jogos e depois dos jogos, para implantar a filosofia, o pensamento dele. E é realmente isso que o Mano Menezes tem que fazer. O outro treinador não fazia, a gente tem as notícias que o Luxemburgo... Aliás, tá claro para todo mundo, era muita folga, era pouco treino, era muita academia para titular. O Mano está fazendo totalmente o contrário. Aliás, ele tem feito questão de fazer tudo ao contrário do que era feito no Cruzeiro antes da sua chegada. E a escalação do Paulo André, entre o Groli e o Paulo André hoje é reserva do Cruzeiro. A função do reserva é substituir o titular quando ele não puder jogar. O Bruno Rodrigo está lesionado. O Léo, que para mim seria a segunda opção, fez uma cirurgia. Então, o Paulo André, para mim, é o ideal para compor a zaga do Cruzeiro, já que ele é reserva. E daqui a pouco ele volta para falar mais. Eu tenho só um detalhe que eu gostaria de falar ainda sobre o Mano, que é o seguinte. Os nossos colegas de São Paulo, né, a Ana Thaís Matos, como repórter da Rádio Globo lá de São Paulo, muito competente e tal, tecendo alguns comentários sobre o Mano. Você pode não gostar da forma de trabalhar do Mano, da forma com a qual ele vai para a coletiva, que ele vai meio que na marcha lenta, etc. Você pode pensar um monte de detalhes que você não gosta no Mano. Agora, uma coisa que é unanimidade em repórteres que já cobriram o trabalho do Mano na seleção e no Corinthians, por exemplo, que é mais recente, é a questão do trabalho, um cara participativo, um cara que trabalha a exaustão, um cara que chama atenção, que para treino, faz questão de estar onde a bola está. E aí você está vendo aí nas imagens. Ele está onde a bola está. Esse treinador participativo, o Cruzeiro não tinha, e talvez por isso o trabalho do Luxemburgo não tenha rendido. Não é só por isso, mas por isso também o trabalho não rendeu. E o Mano, nesse aspecto aí, quem conhece bem, diz que ele realmente é muito trabalhador. Bom, deixa eu dar um recado aqui, mais um para você. Agora eu vou falar de saúde. Então, preste atenção, você aí de casa, que sofre com má circulação, cãibras, varizes, dores nas pernas, dormências. Você que tem sérios problemas de coluna, como lordose, cifose, escoliose ou até mesmo hérnia de disco.
Ou para você que sofre com dores musculares, não é, Rodrigo Genta? Você aí que tem dores lombares, acorda cansado todos os dias, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar sua qualidade de vida. Só ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos e nós temos mais um depoimento de quem comprou e está feliz. Veja aí. Meu nome é José Luiz Raimundo, sou mecânico de máquina pesada. Sofri com muitas dores na coluna. Depois que eu comprei, adquiri o Colchão Oriental, resolveram meus problemas em 100%. Faça como eu, compre você também. Tá vendo só? É tecnologia, qualidade, conforto, qualidade de vida para você. Este colchão ninguém fabrica igual. O Colchão Oriental J2000 é a evolução do colchão. Então não perca mais tempo, ligue agora 0800 038 2000. Tem promoção na compra do colchão, você ganha uma lindíssima cama box e um excepcional edredom. Acabe agora com todas as dores, durma bem, acorde melhor ainda. 0800 038 2000. Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem vive muito melhor. Vamos para um rápido intervalo, senão esse excomungado desse Genta vai me fazer rir na hora do comercial aqui. Volto em 2 minutos, até já. Os donos da bola.